nosso coração. Teu Espírito, então, nos dê graça a fim de podermos compreender essa santa verdade e tirar proveito para a nossa alma. Que o Senhor também seja com esse teu servo, me dando graça, iluminando a mente e o coração, a fim de que eu seja instrumento do Senhor nessa santa manhã. Também tem misericórdia, não olha para as minhas faltas e pecados, tão somente para o teu Filho, que fala por meio desse teu servo ao teu povo. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. O livro dos Juízes, ele é um dos livros do Antigo Testamento mais mal compreendido pela grande massa da igreja. Às vezes as pessoas leem Juízes e acham que é um amontoado histórico de guerras, quando na verdade esse livro ele demonstra exatamente o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo. O livro de Juízes, ele retrata aproximadamente 350 anos da vida do povo de Israel. Esse período inicia-se provavelmente no ano 1400 a.C., que é exatamente o ano em que Israel toma posse da terra de Canaã. Os irmãos devem lembrar que o povo de Israel sai do Egito no ano 1446. 40 anos ficam no deserto. 7 anos durou as guerras para conquistar Canaã, que são retratadas no livro de Josué. Então, no final de 1400, virando para 1399 a.C., a terra é conquistada. Josué, véspera de sua morte, divide a terra em herança. E então, a partir daí, nós temos o período dos juízes. Esse período vai, então, até o ano de 1050 a.C., ano em que Saul foi coroado rei por Samuel. Apesar de, no livro dos Juízes, haver o registro apenas de Sansão como o último juiz e não de Samuel. Entretanto, Sansão e Samuel provavelmente foram contemporâneos. E por esta razão podemos dizer que o período dos juízes encerra-se quando Saul foi coroado rei. O livro dos Juízes, então, ele, ao retratar esse período tão longo e extenso da vida do povo de Deus, ele teve um autor inicial que registrou os fatos, mas ele depois, pela direção do Santo Espírito, recebeu uma compilação, ou seja, um ajuntamento dos fatos e uma organização dos fatos. Esse ajuntamento que o livro recebe não se dá para mostrar o poderio militar do povo de Israel. Pelo contrário, o ajuntamento se deu visando um tema teológico. Alguns dizem até mais. Eu creio que apenas um que alcança vários outros. E o tema teológico, então, que foi usado por Deus para organizar os eventos que o livro de Juízes retrata, ele está dirigido à luz da aliança estabelecida por Deus em Deuteronômio. Então, para entender Juízes, você precisa ler e entender Deuteronômio. E aí você vai entender por que as coisas aconteceram e por que Deus quis que estas fossem registradas para nós no livro dos Juízes. Portanto, o livro de Juízes não é um mosaico de relatos históricos, não, pelo contrário. O livro de Juízes é exatamente um livro teológico que toma os relatos históricos como base para as afirmações teológicas que são feitas. Dito isto, então, ao ler todas as guerras retratadas em Juízes, seria prudente perguntarmos: qual é a mensagem desse livro? Já sabemos que Deus usou de misericórdia e compilou o livro usando os seus escribas
a fim de que a estrutura fosse conforme a aliança retratada em Deuteronômio. Mas, de modo gerais, qual é a mensagem desse livro? O livro dos Juízes começa exatamente mostrando que a tribo de Judá foi a tribo escolhida para guardar a aliança deuteronômica. O livro de Juízes termina mostrando exatamente a tribo de Judá como aquela que alcançou guardar a aliança deuteronômica. E o livro faz isso exatamente para mostrar que as outras tribos não foram capazes disto. Principalmente a tribo de Benjamim, que é a tribo do rei Saul. Então, o livro dos Juízes tem como mensagem mostrar a aliança deuteronômica por meio da superioridade do rei Davi e da tribo de Judá em detrimento de Benjamim e o rei Saul. Davi, então, ele é o rei escolhido por Deus para cumprir aquela aliança. E é por esta razão que o Novo Testamento diz que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele é a raiz de Davi e não de Saul. Desta forma, então, Deus mostra ao seu povo que o rei foi escolhido por ele mesmo. Assim como ele escolhe o rei terreno, é de sua escolha o rei celestial. No capítulo 1 de Juízes, os versos de 1 a 8, nós não vamos ler, mostram exatamente isso. 2 vezes em todo o livro, Israel faz uma consulta a Deus, pede uma orientação ao Senhor. Em todo o livro, 2 vezes. A primeira no começo, a última no final do livro. Nos versos de 1 a 8, nós temos o primeiro relato desse pedido de orientação. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler apenas o verso 1 e 2 de Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Qual é a resposta? Verso 2: respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. No capítulo de número 20 do livro de Juízes, no verso de número 18, você tem de novo uma segunda consulta do povo de Israel ao Senhor. Capítulo 20, verso 18, diz assim a palavra de Deus: levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. O texto mostra então, o livro como um todo mostra por inteiro a escolha divina de Judá e a rejeição das demais tribos, de modo especial a tribo de Benjamim, que foi então, ou que era a tribo do rei Saul. Desta forma então, o livro mostra que o Senhor Jesus Cristo, que será o Rei glorioso do seu povo, já foi escolhido desde antes, e que o seu trono não foi conquistado pela força dos homens, como alguns acreditam que Davi alcançou o trono porque matou Golias. Pelo contrário, Deus o escolheu para reinar e confirmou o seu reinado ao lhe dar poder para matar Golias. Desta forma, então, com esse pano de fundo breve, nós temos como ler o texto e interpretá-lo à luz daquilo que Deus quer que saibamos pelo texto que acabamos de ler. É interessante, e precisamos dizer ainda, que os versos de 10 até o verso 23 do capítulo 2 de Juízes, eles nos mostram o padrão do evento histórico do livro, ou seja, como é que se deu todo o padrão do livro.
O povo abandona Deus, Deus pune o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, livra o povo vive em paz e volta então a acontecer esse mesmo ciclo dessa forma 12 vezes. Por 12 vezes, a partir do capítulo 3 até o capítulo 17, o povo vai receber 12 juízes, alguns maiores, outros menores, mas são 12 juízes aos quais Deus levanta para livrar o seu povo em 12 ocasiões em que eles foram disciplinados por terem abandonado a sua aliança. E é no meio, então, como uma ponte de transição entre esse padrão histórico e o relato do padrão, que é os versos de 7 em diante do capítulo 3, que o nosso texto se encontra. Diz o texto, então, que Deus colocou nações, ou permitiu que nações pagãs ficassem ainda em Israel, para pô-los à prova, para ensiná-los a guerra, para ver se guardariam os seus mandamentos. Então, nós vamos olhar a passagem que lemos e procurar exatamente a instrução divina que Deus deu ao povo de Israel, aplicando a nós, em 3 áreas que Deus fez com que o povo aprendesse. A primeira área que Deus fala ao povo por meio desse texto é a sua fidelidade. Se os irmãos perceberem, verão que a fidelidade de Deus é ressaltada no texto em detrimento da infidelidade dos homens. Deus é infiel, ainda que Israel seja, Deus é fiel, ainda que Israel seja infiel. Mas a grande pergunta é: Deus é fiel ao quê? Às vezes a gente canta, tem um cântico que é muito comum cantarmos, né? Que como se a fidelidade de Deus dependesse da nossa. Esse cântico é meio herético nessa parte. Porque Deus não precisa da sua fidelidade, nem do seu povo para ser fiel. Deus é fiel a si mesmo e ao seu pacto. É por esta razão que não somente Israel, mas nós também, quando pecamos, ainda que estejamos em aliança com Deus, não somos lançados fora, jogados fora. A razão de Deus ainda querer-nos não está em nós mesmos, está nele mesmo. O fato de Deus ser fiel à sua aliança, ao seu pacto, desperta fidelidade ao seu povo, mas não ensina ao povo que a fidelidade de Deus é uma troca por causa da fidelidade dos homens. O livro mostra claramente como Israel foi infiel ao Senhor, mas o livro faz questão de mostrar, de que nós saibamos da fidelidade pactual de Deus. A fidelidade pactual de Deus. Deus estabeleceu uma aliança entre Ele e o seu povo. E enquanto estiver essa aliança em vigor, Deus será fiel a esta aliança, porque ela é feita em seu próprio nome e é sua honra que é colocada ali. Deus jamais deixará de ser fiel à sua aliança, ainda que o seu povo seja infiel. O povo de Israel seguiu outros deuses, nós lemos no verso 6, cultuou de forma pagã tanto deuses falsos como o próprio Deus de Israel, quando misturou elementos de culto, do culto pagão, querendo oferecer ao Senhor. Mas Deus sempre permaneceu fiel à sua palavra. E a razão é exatamente esta: a fidelidade de Deus não está ligada, associada, intimamente relacionada à fidelidade dos homens. A fidelidade de Deus está intimamente relacionada ao seu próprio ser e à sua aliança, ao seu pacto, ao acordo que ele fez de ser o nosso Deus. É bem verdade que neste pacto que Deus faz conosco, Ele é a parte que sempre permanece fiel. Nós somos a parte que nos desviamos.
e é por esta razão que ele nos disciplina, porque poderia nos jogar fora. Ao contrário, nos prova e nos disciplina para aproveitamento, é o que diz tanto Tiago quanto o apóstolo Paulo. E dizem isto visando exatamente que nós abandonemos o pecado e passemos a ser fiéis ao Senhor. É por esta razão também, pelo fato de Deus ser fiel a si próprio e ao seu pacto, que a palavra de Deus recomenda aos crentes, ainda que ela nos ensine que Deus fica irado com o nosso pecado, mas a palavra recomenda aos crentes dizendo: arrependei-vos, porque sereis sarados pelo mesmo Deus que está irado contra vós. E a razão desse sarar não é o fato de nos arrependermos, mas é o fato dele, Deus, permanecer fiel à aliança. E ele disse na sua palavra que não recusaria um coração contrito, abatido, que abandona o pecado. Os crentes, então, são, por toda a palavra de Deus, encorajados a buscar o Senhor, ainda quando estiverem em pecado. E a razão é simples: Deus nos recebe, nos restaura, não por nós mesmos, mas porque Ele é fiel a si próprio, ao seu ser e à sua santa e bendita aliança. Deus é favorável ao seu povo, mesmo quando o povo está em infidelidade. A razão, então, é exatamente isso: o fato de que Deus permanece fiel. Esse padrão da fidelidade de Deus a si próprio cumpre-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, escrevendo seu evangelho, disse que o Filho de Deus veio para o que era seu e o seu não quis, não recebeu. Veja, Deus foi fiel à sua promessa, cumpriu o seu pacto, enviou o seu Messias, mesmo quando o seu povo estava corrompido, tanto em seus costumes quanto em sua liderança. Deus enviou o seu Filho, o Messias, o Príncipe da Paz, para salvar. E foi exatamente o povo da aliança, o povo do pacto, que rejeitou o seu Salvador. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina essa lição da fidelidade pactual de Deus a si próprio, quando Ele estava na cruz do Calvário, sendo crucificado, e em meio a agonias infernais, os homens ridicularizavam de seu ser, e ele então disse, Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes. Esse verso é usado por nós sem sabermos o que ele significa às vezes. Por que razão o Senhor Jesus Cristo pediria ao seu Pai para perdoar aqueles que matavam o próprio Filho? Ora, a razão é simples. Aqueles que estavam ridicularizando, aqueles que estavam humilhando, aqueles que estavam crucificando o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, estavam dentro de uma aliança com Deus. Era o povo da aliança. E então o Senhor Jesus Cristo, ciente do caráter de seu Pai, ele então disse: compete-lhe a ti, ó Pai, ser fiel em seu pacto. Por isso ele se dirige ao seu Pai em agonias infernais e disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Cristo pronunciou essas santas palavras, ele ensinou ao seu povo o padrão da fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus é fiel ao seu povo, e a sua fidelidade não está associada à fidelidade dos homens. Está associado ao seu próprio ser e à sua aliança. Antes que alguém pergunte ou fique a questionar em sua mente, então nós temos liberdade para ser infiel, a minha resposta é: arrisque. Se for capaz de sofrer a ira do Deus justo, arrisque.
O texto nos ensina exatamente o oposto. Nós temos que aprender o caminho de Deus e nos despir do caminho do mundo. Quando a palavra afirma a fidelidade de Deus em detrimento da fidelidade dos homens, a palavra não está incentivando ao pecado, pelo contrário. A palavra fala aos crentes de verdade, aos de alma transformada. A palavra diz: aqueles que se encontram em pecados, arrependam-se, porque o Deus Todo-Poderoso é santo e misericordioso. Ele é fiel à sua aliança e não recusará a cana quebrada, nem a torcida que fumega. A fidelidade de Deus deve despertar no coração da igreja grande encorajamento para buscar o Senhor nos tempos de queda, de fraqueza, de pecado. E não o contrário. A fidelidade de Deus visa tão somente mostrar à igreja quem é o Deus que ela diz adorar e servir. Deus é fiel, independentemente da nossa infidelidade. A palavra então encorajou Israel quando retratou o texto do livro de Juízes a buscar o Senhor, ainda que fossem infiéis. Coloque-se no lugar dos israelitas que estavam, por exemplo, no exílio da Babilônia, em terra estranha, convivendo com deuses e com povos pagãos. Qual era a esperança daquele povo de que Deus o salvaria de novo? Sua própria fidelidade? Não. Dia após dia, durante todo o exílio babilônico, Deus mostrou o Evangelho ao seu povo, dizendo: eu sou fiel à aliança. Arrependei-vos e crede, foi as palavras que Cristo disse, para entrardes no meu reino. E quando o povo se arrependeu e o buscou, palavras de Salomão, no livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus levantou Ciro, como nós lemos em Isaías 45, para devolver o povo à sua terra, para restaurar a cidade e a sua igreja. Deus é fiel ao seu pacto, e isso encoraja os crentes a não esconderem seus pecados diante daquele que tudo vê, mas pelo contrário, a confessarmos e a abandonarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e tem prazer na misericórdia. O Salmo 32, os versos de 1 a 5, Davi diz: quando eu ocultei os meus pecados, Deus fez secar os meus ossos. Quando eu abri a boca e confessei minhas faltas, o mesmo Deus que secou os meus ossos me perdoou e revigorou minha alma. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2 da sua primeira carta, nos versos 1 e 2, o apóstolo João diz à igreja: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura vocês pecarem, não tenham medo de Deus, pelo contrário, confiem em Jesus Cristo, advogado vosso diante de Deus nos céus. Por que razão João diria isto? Senão para mostrar a fidelidade pactual de Deus na pessoa de seu Filho, a fim de despertar em nós intimidade, confiança, a fim de que nós revelemos ao nosso Deus quando falharmos nossas falhas e encontremos nele, de fato, aquele que sara e que cura. No próprio livro dos Juízes, no capítulo 10, no verso de número 16, esse texto é um texto magnífico, Juízes 10, 16, um texto onde o povo de Israel já havia cometido diversas vezes o mesmo pecado, e então desta vez, sofrendo terrivelmente, o povo clama. Deus então diz a eles o motivo de sua disciplina,
E então no verso 16, o povo disse o seguinte, diz o escritor: tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele, Deus, reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus tem prazer em ser misericordioso, e o seu prazer está ligado e alicerçado à sua fidelidade pactual. Por isso, quando você pecar, não fuja de Deus, fuja do seu pecado e creia e vá e busque o Senhor. Ele é fiel à sua aliança, ainda que você tenha sido infiel. Em segundo lugar, Deus também quis instruir o seu povo por meio desse texto, e o texto é claro e nos diz que Deus deixou as nações ali a fim de ensinar Israel a arte da guerra. O verso de número 1 e o verso de número 2 nos falam sobre isso. O primeiro propósito, então, para a presença clara das nações pagãs no território de Israel, foi exatamente despertar o povo de Israel, diz o texto, para aprenderem a guerra. Na sua sabedoria, Deus preservou aqueles inimigos, e o propósito é exatamente este. Talvez para nós seja estranho Deus querer instruir o seu povo na arte da guerra, mas não é estranho. As gerações das quais o texto trata são gerações posteriores à geração de Josué. O povo de Deus, no tempo de Josué, viu que suas batalhas tinham um general à sua frente, um grande campeão, e este era o próprio Deus. Deus lutava pelo seu povo. Agora, alguns anos depois, as gerações não sabiam mais que Deus pleiteava as guerras pelo próprio povo de Israel. Deus então vai deixar as nações ali, a fim de que Israel aprenda o que significa lutar homem contra homem. Porque nas outras gerações a luta se deu Deus contra homem. E agora, desprovidos do poder de Deus e do seu campeão, todas as investidas militares de Israel eram mal sucedidas e acabavam com escravidão. Deus então vai ensinar ao seu povo, por meio daquelas guerras, quanto custa ser infiel à aliança. Vai ensinar a eles o que era uma vida de fidelidade e o que é uma vida de infidelidade à palavra e ao pacto. Deus vai usar exatamente o instrumento que Ele usou para desapossar as nações inimigas, agora Ele usa para instruir e disciplinar o seu próprio povo. Eles precisavam aprender que Deus, no passado, lutou pelo seu povo. Deus ensina então a Israel que a conquista da terra não se deu pela força nem pelo braço de Israel, mas pelo seu poder. E é por esta causa que este livro está nas Escrituras, registrando guerras e horrores de guerras, não para mostrar um Deus que não tem compaixão ou sanguinário, como alguns tolos pensam, mas para mostrar exatamente um Deus santo, que sendo Ele o Todo-Poderoso, sai adiante do seu povo nas suas guerras, nos seus pleitos, e Ele faz isso para assegurar o bem do seu próprio povo.
Israel precisava, então, aquelas gerações precisavam apanhar para saber que somente Deus poderia livrá-los dos seus inimigos. E as guerras, então, agora são registradas para revelar, desnudar, mostrar quem de fato é o verdadeiro campeão, Israel ou o Senhor. O povo então precisava aprender a arte da guerra. E aprenderam a arte da guerra exatamente desta forma. Todas as vezes que se levantaram contra as nações pagãs, caíam e eram subjugadas. A razão, estavam em infidelidade ao pacto. Quiseram ganhar a guerra com suas próprias forças e por isso perderam. Passa então alguns anos de sofrimento e grande calamidade. Deus então levanta um juiz. O juiz então é usado por Deus, cheio do seu espírito, e o juiz então agora sai adiante do povo e ergue o povo novamente. 350 anos Deus ensinou ao povo de Israel que não podia viver sozinho. 350 anos Deus usou as guerras para ensinar ao povo quem Ele é e aonde Ele está no meio do seu povo. Por 350 anos Deus disciplinou o povo de Israel nos momentos gradativos, é lógico, não foi um momento ininterrupto, a fim de que eles pudessem aprender que o seu Deus é o único Deus, o que verdadeiramente pleiteia a guerra do seu povo. A Bíblia nos diz que o povo de Israel é uma sombra da igreja. E, portanto, ao sabermos que o povo de Israel ou a nação de Israel é uma sombra da igreja, a Bíblia nos diz com isso de que as guerras que Israel travou eram sombras das guerras que a igreja trava. Assim como aquele povo precisava guerrear pelo poder de Deus para conquistar a terra de Canaã, a igreja precisa guerrear hoje pelo poder de Deus para conquistar o mundo para Cristo. A igreja é, de fato, a realidade daquilo que foi apresentado como sombra no passado. Por esta causa, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz que os crentes são soldados de Jesus Cristo. E é por esta razão que os crentes são instruídos no Novo Testamento quanto à sua vida contra o pecado, contra Satanás e contra o mundo, como uma luta e não como um diálogo, mas uma guerra. E Deus instrui a sua igreja por meio do livro dos Juízes, dizendo o seguinte: a igreja precisa guerrear contra a corrupção do mundo. A igreja precisa guerrear contra a corrupção que há no mundo. E como fazemos esta guerra? Deus nos ensina. Da mesma maneira que Deus permitiu nações pagãs residirem lado a lado com os santos na terra de Canaã, da mesma forma Deus permitiu, depois de nossa conversão e salvação, que a corrupção ainda habitasse no coração do crente, para não lhe dar descanso nesta vida, até o momento em que verdadeiramente ele aprenda a derrotar o seu próprio mal pelo poder de Cristo e não pela sua astúcia ou força. Da mesma maneira, então, que os cananeus, os jebuseus, os heveus, os amorreus foram deixados dentro da terra, da mesma forma Deus deixou corrupção no coração dos seus santos, para prová-los e para instruí-los na arte da guerra contra o mal, contra a corrupção que há no mundo.
Talvez seja por isso que o mundo está tão mal, porque a igreja tem buscado lutar lá fora e deixado de lutar aqui dentro. Os santos precisam aprender que sua guerra é contra o seu próprio coração. O jebuseu não está na rua, mas dentro do próprio crente. E é por esta causa que o Espírito de Deus pôs na boca do apóstolo Paulo o capítulo 6 da carta aos Efésios, descrevendo uma armadura. E a verdadeira guerra só é travada quando os crentes usam a armadura e não a abandonam. Porque sem aquela armadura, o que acontece com o crente é o mesmo que aconteceu com Israel. Ele é dominado e subjugado. A igreja precisa aprender esta santa verdade. Lutar contra o seu próprio mal, para vencer o mal que está no mundo. Este princípio maravilhoso da palavra, da guerra, da arte da guerra, nos é ensinado. E tolos seremos nós se desprezarmos esta palavra do Senhor. Em terceiro lugar, Deus ensinou ao seu povo o ciclo do mal, ou o ciclo do pecado. Ele já nos instruiu sobre sua fidelidade, chamando o povo ao arrependimento. Já nos instruiu sobre o propósito da permanência do inimigo, a fim de nos despertar apego a ele e usar as armas que ele tem nos dado. E então agora Deus nos revela o ciclo do mal. Esse ciclo percorre todo o livro dos Juízes. E, para nossa tristeza, esse ciclo, ele nos alcança até os dias de hoje. O ciclo do mal é descrito no texto e ele se compõe de 3 elementos. Nós vamos ver um a um. O primeiro elemento do ciclo do mal é o abandono da palavra de Deus, ou o não obedecer à palavra de Deus. No verso de número 4, Deus nos diz assim: estes, os povos pagãos, ficaram para, por eles, o Senhor pôr a Israel à prova, para saber se dariam o quê? Ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. O ciclo do mal começa exatamente quando nós decidimos não ouvir a palavra de Deus. E a expressão usada aqui para não ouvir significa não obedecer. O povo desobedeceu a palavra, abandonou a palavra, deixou a palavra. E ao fazer isso, então, as portas do coração ficaram destravadas, abertas, e o inimigo que estava já lá dentro agora encontra grande poder para dominar todo o corpo. Neste caso, olhando o texto, ao abandonar a palavra de Deus, a terra de Canaã foi agora então abandonada, entre aspas, pelo próprio povo, e qualquer outra nação poderia tomá-la, porque Deus a havia dado ao seu povo exatamente em razão da infidelidade das outras nações. Mas agora Israel torna-se infiel como as outras nações. Isso acontece conosco até o dia de hoje, meus irmãos. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir a palavra, o ciclo do mal começa. E abrimos as portas do nosso coração para que o nosso inimigo triunfe sobre nós. E então caímos. Veja se não é assim no seu dia a dia. Por que às vezes o mesmo pecado é tão recorrente, sendo que nós lutamos contra esse pecado? É simples. Porque lutamos
sem a palavra de Deus. Lutamos sem obedecer a palavra. Lutamos para vencê-lo com nossa própria força e astúcia. E é por esta causa e razão que nós, muitas vezes, ainda com longos anos de fé cristã, somos achados nas mesmas práticas de quando iniciamos a fé. Abandonamos a palavra de Deus. Então, os crentes são orientados a dar ouvido à palavra. E Deus nos prova para que ouçamos a sua palavra, os seus mandamentos, trazidos por Moisés, neste caso, Deuteronômio e toda a lei, mas aplicado a nós toda a Escritura. O povo precisava voltar para a palavra. Todas as vezes, nos 12 juízes, o povo, ao retornar à palavra, Deus favoreceu o povo na sua guerra. E todas as vezes que o povo abandonou a palavra, fazendo o que era mal, Deus deixou o povo à mercê de seu próprio inimigo. Por isso, é importante eu e você aprendermos, se queremos de fato ganhar essa guerra contra o nosso pecado, não vai ser pela astúcia humana, não vai ser pela psicologia, não vai ser por uma modernização de costumes e hábitos, vai ser pelo apego à palavra de Deus. É o ouvir da palavra que irá nos livrar do mal que ainda reside em nós. Em segundo lugar, Deus mostrou ao povo o que é que vem em seguida. Isso aqui é uma tríade lógica, ou seja, tríade de 3 coisas. Lógica. Começa, meio, final. Então o povo abandonou a palavra. O que é que vem em seguida? O que vem em seguida é que o povo encontrou vantagens no pecado. O povo encontrou lucro no pecado. Veja comigo. Se você vê Juízes 1, 27. Juízes capítulo 1, verso 27, diz assim: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, preste atenção nessa expressão, quando, porém, Israel se tornou mais forte, ele matou os inimigos? Não. Diz o texto que ele fez o quê? Quando se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalho forçado e não os expulsou de todo. Tornou mais forte, poderia guerrear e eliminar o inimigo. Foi o que ele fez? Não, eu vou fazê-lo de escravo e ganhar dinheiro. Lucro. No capítulo 3, no verso 30 desse mesmo capítulo, também descreve a mesma coisa. Israel tornou o povo, seus inimigos, em escravos. No capítulo 3, que é o que nós estamos considerando, no verso de número 6, diz assim: tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram suas próprias aos filhos deles. Então, a segunda coisa que acontece em resposta ao abandono da palavra é que o crente encontra lucro no seu pecado. O crente começa a encontrar proveito no seu próprio mal. Se ele é arrogante, ele acha que aquilo lhe dá poder. Se é o adúltero, ele acha que aquilo lhe torna o homem mais viril do mundo. Se é o avarento, ele acha que o seu dinheiro lhe faz ter domínio da terra. E assim sucessivamente. Se é o mentiroso, ele acha, então, crê no seu coração que está influenciando os demais. E por aí vai. A segunda coisa que acontece logo após o abandono da palavra é que o crente começa a achar lucro, encontrar lucro no seu pecado.
E ao encontrar lucro no seu pecado, ele se embrenha cada vez mais no seu mal e não percebe o quanto este mal está lhe afetando. O verso de número 6 nos fala claramente do casamento misto. Se alguém tem dúvida que crente com descrente pode casar, lê esse texto aqui umas 5 vezes. Se não se der por satisfeito, abandone a igreja, porque não tem outra coisa. O texto é claro em dizer que eles começaram a fazer casamentos em alianças para evitar os males e as guerras. Pelo contrário, deveriam ter lembrado-se daquilo que estava em Deuteronômio, capítulo 7, os versos de 1 a 4, eu vou ler para os irmãos, que diz assim: quando o Senhor, Deuteronômio 7, 1, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heveus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. O povo não cumpriu a palavra, deixou seus inimigos viverem, encontrou lucro na escravidão deles. Verso 3: nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações, não darás as suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas, as nações, farão desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós outros, e depressa vos destruirá. Então o povo ignorou a ordem de Deus. Esse texto encontrou lucro no seu pecado, contraiu o casamento misto com aquelas nações, e o resultado, o verso 6, na parte final, nos diz: rendiam culto aos seus deuses. Isso acontece conosco até o dia de hoje. Deixamos a palavra, o mal que está dentro de nós ganha poder e força. Nós, porque somos corruptos, achamos algum lucro no pecado e então nos entregamos àquele mal, nos esquecendo de que o nosso Deus é fiel à sua aliança, é um fogo consumidor, é irado para com todo e qualquer pecado e que não vai nos deixar impunes. Não nos deixará impunes, mas nos disciplinará. A terceira consequência, a terceira coisa que acontece nesse ciclo do mal é que quando abandonamos a palavra, encontramos lucro no pecado, nós deixamos de transmitir aos nossos filhos a palavra de Deus. Veja o verso 1 e 2 comigo. São estas as gerações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Ora, como é que o povo é geração de Israel e não conhece a história das guerras de Israel? Isso significa dizer que os pais falharam em transmitir o Evangelho aos seus filhos. E é por esta razão que agora estas gerações aqui se encontram provadas e disciplinadas pelo Senhor. O pecado é delas. Mas quem semeou esse pecado nestas gerações foram os seus pais. No verso 2, claramente Deus diz isto, ou seja, uma explicação, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, porque não sabiam, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. O povo cometeu o terceiro ciclo do mal,
abandonou a palavra, encontrou prazer ou lucro no pecado, em consequência disso, deixou de transmitir o Evangelho aos seus filhos. E agora estas gerações cresceram, homens adultos que não conhecem o Deus de seus pais, o Deus de Israel. Deuteronômio capítulo 6, eu não vou ler o texto, os irmãos conhecem de cor e salteado. Deus ordena a Israel dizendo: quando entrares na terra que o Senhor te der, ensina o teu filho a minha palavra. Inculca no coração dele a minha lei. Faça isto sentado, andando, deitado, acordado, dormindo. Escreva nas paredes da casa, nas portas. Não me interessa. Paráfrase minha. Deus disse ao povo: ensine aos seus filhos a minha palavra. Israel, então, e o livro dos Juízes quer que nós aprendamos isto, que nesse ciclo tríade do mal, o povo de Israel entrou nele e agora só pode sair se verdadeiramente arrepender-se do seu pecado e voltar-se para Deus de todo o seu coração. Caso contrário, se forem apenas arrependimentos temporários, momentâneos, o que vai acontecer é que misericordiosamente Deus vai livrar o povo, mas não haverá o abandono do pecado, continuará havendo prazer no pecado. O resultado é que aquela geração não conhecerá o seu Deus. E aqui, irmãos, eu vou finalizar fazendo uma aplicação a nós. Por que será que a geração dos crentes de hoje é tão diferente da geração dos crentes de antigamente? Pare e pense aí. Por que é que nós, pais, não temos conseguido transmitir aos nossos filhos a mesma fé que possuímos, se possuímos? Esses últimos dias, duas sociedades da nossa igreja não tiveram mesa. E todo mundo sempre procura uma razão. E a razão estava clara e nítida. Ninguém queria. Quando conversamos com os mais velhos, o pessoal dizia: na minha época o pessoal lutava para estar na mesa. E por que hoje não luta? Na minha época, digo isto daquilo que já ouvi aqui, da Dona Maria, tem várias Marias, né? Das Marias que já ouvi aqui, que o povo tinha programações em São Joaquim, e a igreja ia, tinha programação no Cafundó do Judas, a igreja ia, naquela época não tinha asfalto, estrada de chão, muitas vezes dormia no chão lá na igreja, havia uma alegria em estar reunido. Hoje nós temos, para chegar em São Joaquim, né? São Joaquim mesmo, né? São Miguel. Hoje nós temos, no mínimo, umas 5 vias para chegar em São Miguel, e ninguém nem sabe onde é que fica a igreja de São Miguel. Que dirá um culto lá? Uma programação de mocidade. Se não for no quintal da nossa casa, eu não posso ir. Por que acontecem essas coisas? Aí, a resposta é simples. Não, pastor, os tempos estão mudados. A internet, o celular, televisão, Netflix, verdade. Mas estas coisas têm alma? Não. Então significa dizer que elas só são acionadas quando alguém liga. Então o mal não está nelas. O mal está em quem? Em quem pega e usa. Então o mal está na igreja, na geração que não quer, não nas coisas. Mas quem levou este povo
Há tão grande desânimo na fé, há tão grande desânimo nas sociedades. Quem levou este povo a não plantar mais igrejas? Ora, são os pais. Porque são os pais que educam os filhos na lei do Senhor. Ou não? Nós muitas vezes olhamos para o nosso fracasso como pais e colocamos a culpa em Deus, como Israel fez. Mas, Senhor, meu filho é pecador. É verdade, a Bíblia sempre disse que o homem era pecador. E por que nós não nos lembramos, por exemplo, da palavra de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, quando ele diz, aonde abundou o pecado, ou seja, quanto mais pecador é o menino, Paulo diz, mais superabundou a graça. Por que você não aplica a graça ao coração da criança e somente ao fato dele ser pecador? Mas por que eu estou dizendo isso? Não estou dizendo isso para entristecer o coração de ninguém, mas sim, como pastor dessa igreja e ministro do Evangelho, que existem pecados ocultos no coração que precisam ser abandonados, até para que Deus comece a agir nos nossos filhos. E um destes pecados é este: parar de culpar o Senhor pelo nosso fracasso espiritual e moral em nossa casa. Enquanto culparmos Deus, como Israel fez, pelo nosso fracasso, Deus não vai agir com graça nos nossos filhos. E a razão é lógica. Ele está nos pondo à prova, deixando pais chorarem, lagrimarem e sangrarem até o dia que se prostrarem diante dele e digam: bendito é o Senhor. E diante da sua fidelidade reconheço minha falha e minha falta. Deus vai dar graça no dia em que isso for feito. Mas enquanto persistirmos no ciclo do mal, abandonando a palavra, encontrando prazer no pecado, nós não transmitiremos o Evangelho aos nossos filhos. Isso serve para os pais que já têm filhos adultos, é um consolo para os pais que têm filhos adultos que estão longe do Evangelho. Lagrimarem aos pés de Cristo e dizerem a Cristo: eu falhei, mas tu nunca falharás. E servem para os pais que têm filhos pequenos: não descuide do coração dos seus filhos. Como eu vou conquistar o coração do meu filho, pastor? Simples. Cuide do seu. Não abandone a palavra. Não se alegre no pecado. Somente assim você transmitirá aos seus filhos o Evangelho, o pacto, a fidelidade de Deus. Somente assim você vai aprender a arte da guerra, como Israel aprendeu. Que Deus seja conosco e cuide das nossas famílias, a começar de nós, os pais. Nós vamos nos preparar.